Fala pessoal, como vocês estão hoje? Trazendo um vídeo extremamente interessante que pode te render muito dinheiro, talvez o vídeo que tem maior potencial de rentabilizar a sua carteira. Hoje a gente vai falar sobre as melhores ações de inteligência artificial, certo? Que você pode investir. Então fica ligado, assiste até o final, tem muita coisa interessante e eu acho que tem as maiores oportunidades para você. Aqui no fundo já está a Nvidia aí para vocês darem uma olhada, que vai ser a primeira ação que a gente vai comentar hoje. A gente vai aprofundar sobre esse mercado, certo? Atualmente, quando eu estou fazendo esse vídeo, o Sam Altman, que é o fundador do ChatGPT, comentou sobre uma possibilidade de estarmos vivenciando uma bolha no mercado de inteligência artificial. Então a gente tem que ficar um pouco atento com isso, a gente tem que ser bem honesto na análise das rentabilidades. A gente vê aqui que tem 438.000% de rentabilização histórica na Nvidia. Isso nos deixa um pouco alerta, porém a gente sabe que o mercado pode sofrer uma correção, isso é natural, porém essa correção não nos assusta, certo, pessoal? Isso faz parte do mercado, comprando boas ações, por mais que ela sofra correção, a gente sabe que no longo prazo elas vão perdurar, elas vão avançar, porque a inteligência artificial é o futuro. Mesmo que tenha uma queda, isso não vai deixar de ser o futuro da humanidade, certo? Isso, na verdade, não só é o futuro, como já é a realidade, o que é muito interessante. Afinal, questão de 3 anos atrás, 4 anos atrás, o ChatGPT nem existia direito, né? As primeiras versões que foram distribuídas para o público do ChatGPT foram lançadas ali no verão de 2022 para 2023. Então é algo muito recente que a inteligência artificial se tornou essa potência toda. Se você pega, por exemplo, a Nvidia, há poucos anos atrás ela era uma empresa que produzia placas de vídeo para computadores gamers, certo? Então, para você rodar seu jogo aí, rodar um GTA, um Battlefield, algo assim que puxa mais gráfico, você precisava comprar uma placa de vídeo. Essas placas de vídeo eram produzidas principalmente pela Nvidia, ou a segunda do mercado era a AMD, certo? Só que com essa revolução da inteligência artificial, a gente começou a ver uma migração desses computadores utilizados para computação sendo utilizados no processamento de inteligência artificial também. Um outro adendo também que é muito relevante. Essas placas de vídeo não só encontraram seu mercado também na inteligência artificial, como também encontraram mercado na parte de mineração de criptomoedas. Então, as placas de vídeo, principalmente da AMD, começaram a ser muito utilizadas no mercado de cripto, certo? Então, isso também fez com que valorizasse. Foram duas mudanças, né, duas novidades, dois campos de mercado que impulsionaram muito essas placas de vídeo. Beleza, pessoal? Então, dito isso, dito esse disclaimer, bora para a primeira ação aqui que a gente tem. Nvidia, a gente já consegue ver aqui a rentabilidade absurda, insana que ela teve nos últimos anos. Se a gente pega aqui dos últimos 5 anos, é 1.200%. Do último ano para cá, aí já fica mais de boa, 30%, certo, pessoal? Ela teve uma correção aqui em abril de 2025, foi muito naquele período ali das taxações do Trump, da taxação contra a China, porém depois disso ela já rentabilizou 86%. Beleza? Se a gente vai analisar aqui um pouco mais detalhado as estatísticas dela, a gente vê que ela tem um PL de 56, certo? Não é um PL insano para os Estados Unidos, mas é bem alto. É bem alto. Seria equivalente a um PL de 15 aqui no Brasil, mais ou menos. É um PL alto. Porém, a gente vai ver que tem PLs mais absurdos nesse vídeo. Preço valor patrimonial realmente não é uma coisa que a gente considera muito, porque sim, tá alto, porém patrimônio não é muito grande, né? Se você for pensar, é uma empresa que roda muito enxuta. Então isso também é um benefício. Agora, o que que é o maior destaque que a gente tem aqui? Uma empresa com 90% de ROI. Significa que ela tem crescido 90% ao ano o seu patrimônio, certo? O seu equity, o seu valor patrimonial como um todo. Então, é um crescimento absurdo. É como se você investisse numa renda fixa e o seu dinheiro foi aplicado hoje, aplicou R$ 100 e ano que vem está valendo 190 aquele dinheiro. Nem sempre isso reflete diretamente na cotação, eu digo assim, não é porque subiu 90% que vai subir exatamente 90% a cotação. Às vezes a cotação vai subir um pouco mais ou subir um pouco menos, mas esse ROI é o principal determinante de quanto que essa cotação vai subir.
certo? Também tem a questão de descontar os dividendos, porém aqui não chega a ser muito uma questão, afinal os dividendos em empresas americanas tendem a ser muito baixos. Aqui a gente pode ver que não chega nem a 1%, nem a 0,1%, né? É 0,02%. Ela paga 2, 3 centavos de dólar por ação, e a ação custa US$ 175. Então é realmente muito insignificante o tanto que ela paga pro quanto que ela vale, certo, pessoal? Então, a gente vê a margem aqui, margem líquida de 50%, o que é bizarro, é muito bom, muito atrativo. Então, uma empresa que você investe, que fatura US$ 100, e desses US$ 100, 50% ficam líquido dentro do seu patrimônio, certo? Poderia distribuir, mas, no entanto, ela opta por reinvestir e reinveste muito bem esse dinheiro. Afinal, a gente vê que o ROI é isso. É basicamente isso, pessoal. Quando uma empresa ela lucra, ela tem dois caminhos para esse dinheiro, né? Três caminhos, na verdade. Ou ela transforma esse lucro líquido em caixa, que isso vai agregar no valor patrimonial dela, afinal isso entra no patrimônio, ou ela vai reinvestir, a gente analisa a capacidade de uma empresa investir através do ROI, então esse investimento dela gerou quanto de valorização? Porque às vezes a empresa está reinvestindo e não está crescendo valor na cotação, certo? Então às vezes é melhor ela distribuir. E a terceira forma que ela tem de utilizar o lucro dela é distribuindo. Então, por exemplo, assim, você pega uma empresa mais tradicional, uma empresa de saneamento. É, ela lucrou, digamos assim, R$ 100, 100 mil, 100 milhões, enfim. Não necessariamente ela tem muita coisa para fazer com esse dinheiro, afinal ela fica um pouco engessado, sabe? Nem sempre tem áreas para você cobrir, às vezes você vai fazer uma manutenção, mas não é como se ela pudesse fazer saneamento infinito, continuar ressaneando os lugares, digamos assim. Não, ela vai preferir distribuir. Só que a Nvidia aqui não, a Nvidia tem muito a crescer, então ela prefere investir nela própria e distribuir esse lucro, certo? Bom, seguindo aqui para análise, a gente vê aqui que na questão dos dividendos dela, é isso, é 2 centavinhos, 3 centavos em 2024, enfim, é bem pouco dividendo mesmo que ela distribui. O lucro, aqui já fica interessante, certo, pessoal? A gente vê que até 2023 ela tinha um lucro tradicional, nada demais do que ela já tinha, porém de um ano para o outro, aqui a gente pode ver que o lucro era estável, baixinho, assim, porém de 2023 para 24, de 24 para 25, teve um crescimento insano de rentabilidade, certo? De lucro, que foi investindo nesse mercado de inteligência artificial. A gente pode ver aqui que subiu a cotação, subiu o lucro. Bem, então é uma empresa muito atrativa. Eu acredito que deva sofrer uma correção nos próximos tempos. A gente vê aqui que ela tem comparando aqui com outras empresas grandes dos Estados Unidos, a gente vê que ela tem um PL um pouco mais alto, um preço patrimonial um pouco mais alto, mas um ROI muito atrativo, certo? Inclusive nos Estados Unidos muitas empresas têm ROIs muito bons, né? Isso é o bom de investir nos Estados Unidos. Agora, vamos olhar para uma concorrente direta dela, que é a AMD, certo? Então deixa eu abrir aqui a AMD para a gente dar uma olhada. A AMD é o mesmo mercado da Nvidia, certo? Então já vamos para ela aqui para a gente já conseguir fazer essa análise com mais facilidade. Então o que que a AMD faz? A mesma coisa. Ela faz placas de vídeo que são utilizadas para mineração de Bitcoin, também são utilizadas para processamento de inteligência artificial. Então, por exemplo, assim, ó, você vai lá no chat GPT e escreve, sei lá, quais são as 10 maiores empresas do Brasil. Ela precisa pesquisar isso, precisa processar, e você vê que ela te traz uma resposta muito rápida, em questão de 5 segundos ela já está te trazendo de volta essa resposta. E ela foi lá e, se você for ver, pesquisou em 100 sites diferentes. Aí você pensa, pô, como é que ela pesquisou em 100 sites diferentes e me trouxe uma resposta em apenas 5 segundos? Isso se dá porque essa pergunta sua foi para o banco pro computador da OpenAI, que é o ChatGPT. O ChatGPT usou um computador da AMD ou da Nvidia, processou isso muito rápido, são computadores extremamente potentes, e já te devolveu a resposta. O que também tem de atrativo nisso? Quanto mais esse mercado evoluir, mais as empresas vão precisar de computadores mais potentes, a Nvidia vai produzir computadores mais potentes. Isso vai fazer com que elas precisem renovar a frota de computadores. Então tem um fluxo muito atrativo de compras que ainda vão ocorrer. Então o lucro tem muito a crescer mesmo. Então você, por exemplo, assim, vamos supor que uma empresa como
a Apple queira desenvolver sua própria inteligência artificial, porque hoje a Apple tem uma inteligência artificial, porém não é muito boa ainda, tanto que eles estão vendo de fazer parceria com o ChatGPT, mas vamos supor que eles decidam fazer a própria inteligência artificial. Elas vão precisar de computadores para isso. Então elas vão comprar da Nvidia. Daqui a 5 anos esses computadores ficaram meio obsoletos, eles querem evoluir. Vão ter que comprar mais computadores de nova geração, que vão ser vendidos por um preço mais caro e assim vai indo. A AMD e a Nvidia tem muito a crescer, além de outros serviços que elas podem ofertar e o mercado tradicional de placas de vídeo, coisas do gênero, porém esse mercado já não é mais o forte deles, certo? E também a questão de mineração. Bom, dito isso, a gente vê aqui que a AMD tá com um PL mais esticado que a Nvidia, certo? Então aqui a gente tem um PL de 128, um preço-valor patrimonial bem mais baixo também, de 5. É, a margem líquida dela é bem mais baixa também que a Nvidia, então enquanto a Nvidia tem 50% de margem, a AMD tem só 8%, certo? Que é relativamente pouco comparado ao que a Nvidia traz pra gente. O ROI da AMD não tem sido atrativo, tem estado em torno de 3%, porém, se você acredita que é uma empresa que pode, afinal já está no mesmo mercado, se estruturar melhor e obter os mesmos retornos que a Nvidia tem hoje, pode ser uma opção interessante para você, certo? Afinal, com a Nvidia se estruturando, no caso com a AMD se estruturando, ela teria tudo para ter as mesmas margens da Nvidia. Atualmente a Nvidia é bem maior, porém nada impede da AMD, que já está no mesmo mercado, tem as mesmas produções, conseguir se estruturar e bater de frente com a Nvidia. Então é uma opção que você tem de valorização por duopólio. Atualmente tem um monopólio muito maior para a Nvidia, mas nada impeça que a AMD chegue e componha esse mercado formando um duopólio, como por exemplo Pepsi e Coca, Mastercard e Visa, e assim vai, Google e Facebook são duopólios também, então acho que isso é uma reflexão interessante para você fazer com relação à AMD. Bom, agora indo para a próxima empresa que a gente vai trazer aqui é a Palantir. Palantir é uma empresa muito interessante e também um pouco diferente das outras que a gente tem conversado aqui, porque ela é como se fosse um chat GPT, só que um chat GPT tunado, um chat GPT Premium, um negócio assim, com uma capacidade muito maior de processamento e muito mais segura. E para quem que ela presta serviço? Ela presta serviço nada mais, nada menos que os serviços governamentais dos Estados Unidos. Então, o chat GPT do governo americano é a, é a Palantir, certo? Então a gente pode ver aqui, ó, aqui já começa a aparecer o pessoal militar, uns drones e coisas do gênero. Então, se a gente desce aqui, deixa eu ver, aqui ó, tem uma questão de defesa aqui do governo americano, vamos dar uma olhada. Aqui da parte industrial, comercial, defesa, enfim. Então, os sistemas de defesa americanos, o sistema militar, utilizam a Palantir. Ou seja, ele tem, digamos assim, o maior cliente do mundo, que é o governo americano, certo? E cobra valores que a gente estima serem absurdos. Então, se a gente vê aqui, a rentabilização da Palantir é absurdo, né? Cresceu muito nos últimos anos, assim como a Nvidia também cresceu. A gente vê que tem um PL, esse aqui já é realmente surreal, né? 550 de PL, tá extremamente esticado, mas é uma empresa muito boa, talvez no preço errado atualmente, é, porém não deixa de ser uma empresa interessante para vocês ficarem atentos para quando ela tiver oportunidade, né? Um ROI de 12%, uma margem líquida de 22%, uma margem muito bom, um ROI muito bom. Vamos dar uma olhada aqui em como foi o crescimento de lucro dela nos últimos anos. Aqui ela apresentou uns prejuízos, porém nos últimos anos ela já vem apresentando um lucro, e um lucro que parece ser uma crescente, né? Por mais que 2020 estava negativo, ela vem crescendo sequencialmente de 2020 até 2025, em que a gente vê novamente isso, conforme o lucro vai crescendo, a cotação vai subindo também, certo? No entanto, ainda está esticada, beleza? Mas vocês veem que é um mercado muito interessante, um mercado que já diferencia das outras. Bom, agora vamos dar uma olhada na ASML. Essa empresa, ela é uma indústria que produz os componentes que fazem as placas de vídeo. Então, a NVIDIA paga para a ASML algumas peças, a AMD paga para a ASML algumas peças. Então, ela é a indústria de base do mercado de placas de vídeo. Então vamos supor, enquanto a Nvidia e a AMD são como por exemplo o Rolex, que faz o relógio,
A ASML é a mineradora que produz o ouro para fazer o relógio. Então, é a indústria de base por trás do produto final. Aqui a gente já vê uma empresa que já tem um PL mais seguro, de 26, um preço patrimonial de 14, um dividend yield continua baixo, de 1%, mas aqui não é o intuito dessas empresas distribuírem dividendos, certo? Porém, a gente vê também que uma rentabilidade muito interessante nos últimos anos para quem investiu. O ROI de 50%, um ROI muito bom, você investir e ter um retorno de 50% é extremamente atrativo. Um ROI que supera aqui o PL, isso é um bom sinal, certo? Então, o lucro está em 26, o preço está 26 vezes o lucro, porém o ROI é quanto que ela cresce por ano, então ela está crescendo 50%. Então, se você for ver 50 sobre 50 sobre 50 sobre 50, em quantos anos ela já não vai crescer e esse PL já não vai ser liquidado, já não vai baixar bastante. Margem líquida de 30%, muito atrativo. Aqui embaixo, se a gente for ver, a gente vê que os dividendos dela são crescentes também, para quem tem interesse em dividendos, apesar de não ser muito, é crescente. E o lucro aqui vem subindo consistentemente, certo? O que fez ela cair um pouco? O lucro dela deu uma despencada, caiu de 12 para 8, para 6, já recuperou, já vem recuperando, na verdade, né? Porém, o lucro caiu, acabou dando uma puxada nela, acabou que a cotação nem caiu tanto quanto o lucro caiu. Porém, isso deu uma assustada no pessoal. Vamos puxar aqui por trimestre para a gente dar uma olhada. A gente vê aqui que teve um fundo no primeiro trimestre de 2024, vem recuperando depois, porém a gente vê aqui também que tem certa ciclicidade aqui nessa queda, certo? Então faz parte, depois ela vem, cobre, enfim, tende a ter uma outra queda, né? Então acho que é uma empresa interessante para você entrar quando você vê que o lucro constantemente, vem crescendo constantemente, certo? Então é uma empresa muito, muito interessante. Agora, para a gente finalizar, vou pegar aqui o Equinix, que é um fundo imobiliário de... É como se fosse um fundo imobiliário, ele é um REIT, né? Então, seriam os fundos imobiliários americanos, eles são um pouco diferentes, eles não são obrigados, por exemplo, a pagar dividendo mensal, porém, eles podem se alavancar, eles podem pegar dívida, podem crescer, eles são muito mais parecidos com uma empresa, porém uma empresa de imóveis, certo? Dedicada a imóveis. Essa empresa já tem mais de 200 data centers ao redor do mundo e vem crescendo muito, investindo muito em data centers, cada vez uma quantidade maior, um PL de 77, um preço patrimonial de 5,4 e um dividend yield de 22%, quer dizer, de 2,2%. Desde 2015 ela vem crescendo muito bem, certo? Então, mais uma empresa aí que se valorizou muito. Quando a gente analisa aqui, o ROI é de 7%. Eu até achava que era um pouco maior, porém não deixa de ser um ROI bom, porém é bem mais baixo que os outros, né? Porém, aqui é uma opção interessante para quem quer diversificar. A gente vê aqui que os dividendos crescem. 7, 8, 9 e assim vai crescendo. 2025 deve chegar mais ou menos aqui, 26, 27, 28 e assim vai indo. Certo, pessoal? Então, a gente vê que tem uma crescente. O lucro também vem numa crescente aqui. E é uma opção muito interessante para quem deseja investir numa empresa de imóveis, onde tem seu valor patrimonial em imóveis e quem acredita nesse mercado de data center, certo, pessoal? Então, levantei aqui algumas empresas de inteligência artificial, são no mercado americano, algumas têm BDRs também para vocês investirem. Todas são muito interessantes, algumas melhores que outras. Acredito que todas são boas empresas, talvez não necessariamente o momento seja atrativo, talvez a que esteja mais barata atualmente é a ASML, certo? Que é a indústria. E talvez a Equinix, se você analisar pela questão de diversificação, seja interessante. A AMD está meio bamba, a Palantir está bem esticada e a Nvidia é uma excelente empresa. Eu acho que talvez esteja esticada agora, mas mesmo que você compre alto, eu acho que a longo prazo ela vai bater picos maiores que os de hoje, certo, pessoal? Gostou do vídeo? Comenta aqui embaixo o que você achou, curte o vídeo, isso ajuda muito, muito, muito. E é o melhor agradecimento que eu posso receber de vocês, é esse feedback, essa curtida e principalmente se inscrever no canal. A gente tem uma meta aí ousada de bater 1.000 inscritos até o fim do ano. Se Deus quiser vai dar certo, a gente está trabalhando duro para isso. Pela sua atenção até aqui, meu muito obrigado. Valeu!